Queridos irmãos e amigos, nós estamos juntos mais uma vez nas comemorações do mês da família e nós damos graças a Deus pelas nossas famílias, famílias cristãs, famílias que servem a Deus, famílias que buscam a Deus e são assim famílias abençoadas. Na nossa igreja está desenvolvendo o assunto sobre a igreja abençoada por Deus, ou a igreja que vive buscando a presença de Deus, é santificada pelo Senhor, e nós nos colocamos como família cristã exatamente para fazer a vontade de Deus e buscar as tuas verdades santas, a sua palavra. Família é bênção de Deus. Deus criou a primeira família. Deus criou todas as pessoas. Eu li hoje o texto que fala ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. E mais adiante diz, Deus criou o homem e a mulher. Criou um homem e uma mulher. Formou assim a primeira família. Todos nós sabemos que o poder há nas palavras. E eu quero falar, nesta hora, sobre a família abençoada através das palavras. Os membros da família, então, vivem como todos nós vivemos. Temos palavras para pronunciar desde o amanhecer até o anoitecer. A nossa vida é uma vida de atividades e muitos falam ensinando, outros reprovando, outros condenando, e eu tenho uma alegria muito grande em ter convivido muitos anos com professores que estudam para falar. Eles ensinam falando, professores que são capacitados para desenvolver aquilo que estudaram, passando para a mente dos seus alunos. E os alunos depois irão falar e irão ensinar a outras pessoas. É isso. Vamos meditar sobre as nossas palavras. Todos nós sabemos o poder que há nas palavras. A Bíblia diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. Isso está lá escrito no livro, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 10. Gosto muito da recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, em Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Pois bem, nós temos aqui para desenvolver e vamos separar esse momento de meditação com diversos itens, pelo menos 4 ou 5 itens. O primeiro significa que nós pronunciamos palavras elogiosas que servem para edificar. Todos nós necessitamos de elogio e autoafirmação para que tenhamos, assim, a consciência de que estamos vivendo uma vida controlada. Os educadores, professores, como já fiz referência, eles reforçam a necessidade que a criança tem de receber um elogio. O excesso de crítica paralisa e adoece. Às vezes a pessoa não sabe muito elogiar, mas sabe muito criticar. Precisamos reconhecer os atributos positivos e as conquistas do outro. Por mais que sejam pequenos aos nossos olhos, mas nós devemos estar sempre prontos para dar uma palavra construtiva. Segundo, as palavras encorajadoras. Precisamos estar diante de pessoas que precisam de uma ajuda. Às vezes está vivendo um momento difícil,
na vida e não sabem como resolver, e devemos ter palavras que significam inspirar, assim, coragem para viver, coragem para lutar. O mundo moderno, e a cada dia mais difícil e competitivo, é um estímulo à prostração e ao fracasso do indivíduo. A pessoa fica prostrada, não faz nada, não tem ânimo para sair do lugar, para realizar coisas novas. Então, realmente se sente um fracassado na vida. Precisamos dar suporte e motivar uns aos outros, que sejamos prontos a fazer isto. O outro precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de uma mão amiga, precisa de alguém que se levante, ele está caído. Palavras que encorajam a pessoa. Também nós temos, em terceiro lugar, palavras sinceras. Quão difícil é ouvir a pessoa que está falando com sinceridade diante de alguns assuntos que muitas vezes a gente sente que aquilo não é a realidade. A sinceridade é uma excelente ferramenta na comunicação. Você pode, no seio da sua família, junto da sua igreja, você pode se considerar uma pessoa autêntica e que gosta de falar sempre a verdade. O crente, por exemplo, na sua família e na sua vida religiosa, no seu trabalho na igreja, precisa ter cuidado para não pronunciar palavras vãs, palavras que venham entristecer, que venham trazer dificuldades. Você precisa se considerar uma pessoa autêntica, sincera e que gosta de falar sempre a verdade. Porém, há necessidade de um cuidado muito especial, de você não ferir o sentimento das outras pessoas. Fala com sinceridade, mas fala também com compaixão. Fala com confiança de que você está ajudando e não prejudicando aquela pessoa. Seja cuidadoso e bondoso no uso das palavras. Também palavras humildes. A humildade é uma característica muito importante na vida humana. E no nosso tratamento, entre a família, com os filhos, com a esposa, com os pais, e também o tratamento na sociedade, no serviço, o trabalho, no seu emprego, na escola, estudando ou ensinando, mas muito especialmente também na igreja. Ali é falar sempre com sinceridade. E em todo lugar, em todo lugar. Quem fala com sinceridade na igreja, no lar, vai ser sincero nas suas palavras em todos os lugares. As palavras escritas. Outra forma de se dizer boas palavras é escrevendo. Você tem costume de escrever o que você pensa? Escrever aquilo que você faz? Você escreve um bilhete? Você escreve uma carta que seja de aconselhamento, ou seja, amorosa, uma carta que sejam palavras sinceras. Nós temos palavras que são verdadeiramente aquelas palavras que edificam, que constroem, mas existem outros que pronunciam palavras que entristecem, que levam ao desânimo, que levam a lágrimas, levam à derrota. São notáveis essas palavras. Uma forma de dizer boas palavras é escrevendo. Conheço pessoas que são excelentes escritores, mas muitas vezes têm dificuldade para pronunciar as palavras, para oratória. Um professor, às vezes, se aperfeiçoa em ministrar as suas aulas, mas se tem que pronunciar uma palestra, fazer uma palestra ou um discurso, tem dificuldade de ajuntar todas as coisas. Palavras escritas têm a vantagem de serem lidas várias vezes.
Você escreveu o quê? Escreveu um artigo para ser publicado no jornal? Você escreveu um livreto, um livro com mensagens especiais? Você pode colocar esse escrito seu diante de muitas pessoas. Você pode colocar no comércio, pode colocar nas livrarias para que seja vendido. São palavras que edificam. Tem o mesmo sentido das palavras faladas, mas essas escritas, elas permanecem para sempre. São notáveis o reconhecimento dos filhos e as palavras do esposo, da mulher. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 31, na mulher virtuosa. E o que diz ali o escritor sábio sobre a mulher virtuosa? Coloca aqui assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Vejam que elogio maravilhoso, o marido reconhecendo que a sua esposa, a sua companheira é um exemplo de vida, um exemplo de mulher sábia, um exemplo de mulher dona de casa, um exemplo de mulher que é mãe. Isto é maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina isso. Façamos também o mesmo. Vejam, família abençoada. Abençoa os seus filhos, abençoa todos os membros da família, o pai e a mãe. A Bíblia, no livro de Deuteronômio, ensina que a palavra de Deus é a palavra da sabedoria, a palavra do ensino, é a palavra da verdade e deve ser ensinada pelos pais aos filhos, desde a primeira até a terceira e quarta geração. Filhos ensinando aos seus filhos. E a palavra de Deus deve ser colocada para ser cumprida, para ser observada. A palavra de Deus começa assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos no ensino de Jesus Cristo sobre o primeiro e o segundo mandamento, especial para a vida. Mulheres sábias, mulheres que são professoras, são exemplo de vida na família, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o seu esposo, também o esposo para com a mulher. A família vive em união. Que você possa ter a sua família abençoada pelo Senhor através das suas palavras. O que você fala desde o amanhecer até o anoitecer, suas palavras pensadas, suas palavras sábias, suas palavras que louvam a Deus, louvam através de cântico, louvam através da leitura bíblica, louvam através da sua experiência cristã. Você vai ser alguém que vai transmitir a bênção de Deus através da sua palavra para todas as pessoas que tiverem a alegria e o prazer de conhecer você e de cumprimentá-lo e de conversar com você qualquer hora do dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e você possa transmitir somente a verdade, somente palavras que possam serem consideradas de encorajamento, palavras sinceras, palavras de humildade. O amor faz solicitações, não imposições. O amor solicita, o amor determina, o amor é educado. Seja humilde no trato com o seu cônjuge, com seus pais, com filhos, com irmãos. Não menospreze. Diga não à soberba e à vaidade, mas você pode edificar com a sua vida humildemente colocada diante de Deus. Deus abençoe.